Se a situação em que Davi escreveu esse salmo é aquela que eu descrevi no início, antes dele se tornar rei, sendo acusado de que ele tinha ambições políticas, então o salmo faz todo sentido. Ele está dizendo aqui: Senhor, não é soberbo o meu coração, ou seja, o meu coração não é orgulhoso, eu não estou querendo ser rei, eu não estou querendo assumir uma posição de domínio e de glória sobre os demais membros do meu povo. Não há essa soberba no meu coração. Não é que Davi está dizendo que ele nunca foi soberbo, mas com respeito àquele assunto, o coração dele estava em paz. Em seguida ele diz: o meu olhar não é altivo, ou seja, eu não olho para as pessoas de cima para baixo, que é um sinal de desprezo. Eu não menosprezo as outras pessoas como se eu fosse alguém e os outros não sejam nada. Não me considero maior ou acima das pessoas que estão ao meu redor. O meu olhar não é altivo. A gente sabe quando uma pessoa olha para a gente com altivez, né? O pessoal olha meio atravessado. Tem gente que sabe exatamente com o olhar dizer o seguinte: você não vale nada. Só com o olhar, né? A gente fica, a pessoa olha, só o olhar da pessoa a gente fica desse tamanhinho, né? Aquele olhar de desprezo, não precisa dizer nada. Mas Davi diz: Senhor, o meu olhar não é altivo, eu não estou olhando para as pessoas assim, exatamente porque o meu coração não é soberbo. Não é soberbo, eu não estou querendo essas coisas, não estou me julgando acima dos outros. Ainda ele diz: não ando à procura de grandes coisas, ou seja, Senhor, Tu me conheces, eu não estou secretamente lá no íntimo do meu coração querendo coisas maravilhosas demais para mim, que é o que ele vai dizer em seguida. Eu não estou procurando aquilo que está acima da minha capacidade e para o qual eu não fui preparado nem destinado por Ti. Eu me contento com aquilo que o Senhor me deu. Eu quero viver dentro daquilo que o Senhor me proporciona. Eu não passo minha vida procurando ser mais, ter mais e sempre alcançar uma posição maior e mais elevada. Não, Senhor, eu não ando à procura de grandes coisas. Eu estou satisfeito com a porção que o Senhor me deu na minha vida. E a quarta negativa dele, final do verso 1, eu não procuro coisas maravilhosas demais para mim. Tem gente que acha que não tem nada maravilhoso demais para ele, não é? Tem gente que acha que é o rei da cocada preta e que ele pode tudo e que ele é capaz de tudo, ele tem uma opinião sobre tudo, ele sabe sobre tudo, já leu sobre tudo, conhece tudo, não é? É aquela pessoa que sempre tem que estar por cima. E Davi diz: Senhor, eu não sou assim. Eu não estou procurando coisas maravilhosas demais para mim. Eu estou satisfeito com as coisas normais do dia a dia. Eu não estou querendo que o Senhor faça nada extraordinário na minha vida. Eu me contento em viver a vida comum como pastor de ovelhas. É o que ele era provavelmente quando escreveu isso aqui. Eu sou pastor de ovelhas. É assim que eu ganho minha vida, é assim que eu sustento a minha família. O pessoal está dizendo que eu estou querendo ser rei, mas não é verdade. Eu, rei? Senhor, isso é maravilhoso demais. Quem sou eu para ocupar o trono de Israel? Mas tem gente que, ao contrário, diz assim, quando ouve a notícia: você vai ser rei de Israel. Ele diz: já era tempo. Vocês já deviam ter reconhecido que eu sou o cara mesmo, né? Eu sou o cara. É por isso que de vez em quando nós vamos ter eleição aqui, para oficial, uma das perguntas que eu faço aos candidatos é: quem de vocês vai ficar chateado se não for eleito? E se ele levantar a mão, não vote nele, porque ele está exatamente procurando coisas maravilhosas demais. Porque o verdadeiro humilde, ele não procura essas coisas, e quando ele é agraciado ou indicado com a posição de honra, ele até fica surpreso, né? Como é que eu não sou digno disso? Como é que eu fui alçado a essa posição? Davi expressa a humildade do seu coração aqui diante de Deus. Vocês percebem quão sério é isso? Porque ele não está falando diante dos homens. Uma coisa é você chegar para alguém e dizer: não sou orgulhoso não tenho essas pretensões não. Outra é você se ajoelhar e sinceramente diante de Deus dizer: Senhor, sonda o meu coração. O Senhor conhece as minhas intenções, meu olhar não é altivo, meu olhar não é soberbo, eu não procuro essas coisas grandes, nem coisas maravilhosas demais para mim. Qual era então o verdadeiro estado da sua alma? E aqui passamos para o versículo 2, onde Davi agora faz o contrário. Primeiro ele diz o que não estava no coração dele, e agora ele descreve como é que ele sente o seu coração. Ele diz aqui no verso 2, pelo contrário, ou seja, em contraste com essas coisas aí, soberba, altivez, procura de coisas maravilhosas demais,
Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Não é que ele não era tentado com essas coisas, porque até o profeta Samuel o havia ungido como rei de Israel e disse: você vai ser rei de Israel. É claro que Davi pensou a respeito daquelas coisas, mas ele fez calar a alma dele, sossegar o coração dele, como se ele dissesse: Senhor, se o Senhor vai me fazer rei de Israel, que seja no tempo do Senhor e no modo do Senhor. Eu não vou levantar a mão contra o ungido do Senhor, que é Saul, mas eu vou esperar o tempo do Senhor. E não faltou gente que dissesse assim: você tem a oportunidade agora, mata Saul. Lembra do episódio em que Davi estava na caverna de Adulão e Saul estava de ladinho ali, nem tinha percebido? Davi estava lá com seus homens, e os homens disseram: é agora, mata. E Davi disse: meu coração não está à procura de grandes coisas, irmãos. Se Deus for me dar o reino, será da forma dele, da maneira dele, do tempo dele. Mas o meu olhar não é altivo, eu não olho de cima para baixo para Saul. Eu não quero acabar com a vida dele. Eu não sou digno de estar no trono de Israel. Eu já aquietei, sosseguei, calei a minha alma. Gente, que exercício extraordinário de humildade. Isso aqui chama-se domínio próprio, que é fruto do Espírito, e está lá em Gálatas capítulo 5. O fruto do Espírito é domínio próprio. E o homem que domina o seu coração, ele domina tudo mais. Ele aquietou o seu coração. Coração, sossega, cala a boca, fica tranquilo. Não pensa nessas coisas. Não fica alimentando esses pensamentos. Não fica imaginando a glória de estar sentado naquele rei. Não fica pensando quantos quilos é a coroa de ouro, quantos servos você vai ter. Não pensa, aquieta. Não vou nem pensar nessas coisas. E Davi aquietou o seu coração, calou o coração diante de Deus. E ele usa uma figura, ainda no verso 2, para descrever bem aquilo que ele estava sentindo. Ele diz: como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é minha alma para contigo, ó Deus. Essa é uma figura muito bonita. A criança inquieta, todo mundo sabe o que é um menino com fome, não é? E ele começa a gritar de madrugada, ele quer mamar, não tem acordo com ele, nada, ele vai gritar, até que ele mama, e depois que ele acaba de mamar, que ele fica satisfeito, ele relaxa, né? Lá nos braços da mamãe, parece um anjinho, e fica lá dormindo, né? Tranquilo. E Davi usa essa figura de uma criança que mamou e agora está satisfeita nos braços de sua mãe. Ele diz: da mesma forma que aquela criança está ali nos braços de sua mãe, a minha alma está nos teus braços, ó Deus. Então essa figura, ela expressa 3 pensamentos. O primeiro é de total dependência. Uma criança de peito, ela depende completamente da sua mãe. Ela não se alimenta sozinha. Ela depende do leite materno. E é isso que aquieta o desejo dela. Então, a primeira ideia que é transmitida aqui com essa figura é da total dependência. Como um bebezinho depende da sua mãe para viver, Davi diz: a minha alma também depende do Senhor. E é isso que alimenta a minha alma, e não desejos de grandeza. A segunda ideia que passa essa figura aqui é de plena satisfação. Um bebezinho, depois que foi desmamado, né, alimentado, ele parou de mamar, ele está nos braços da mãe completamente satisfeito. Antes ele estava chorando, né? Antes ele estava gritando, mas agora ele está rindo, até ronronando, né? Está ali nos braços da mãe, fazendo gracinha, ou então dormindo tranquilo. Por quê? Porque ele está satisfeito, completamente satisfeito. Ele não está pensando mais em nada, a não ser naquela satisfação, naquela sensação de satisfação que ele está sentindo. Mas há também uma terceira ideia que nos é transmitida por essa figura. Primeiro, de dependência; segundo, de satisfação; e terceiro, de segurança. O bebê está ali nos braços de sua mãe, ele se sente seguro, ele não se preocupa com nenhuma ameaça, ele não está imaginando que coisa alguma possa atingi-lo, mas ele se sente protegido e seguro nos braços de sua mãe. Era assim que Davi se sentia com relação a Deus: protegido, satisfeito, seguro, totalmente dependente. E por isso a alma dele estava tranquila. Por isso ele não estava procurando
coisas grandes demais. Porque quando o crente está satisfeito em Deus, ele não vive à procura dessas coisas. A alegria dele é em Deus e nas coisas de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Mas quando a gente inverte isso, a alma se inquieta, a alma se agita, a pessoa vive num constante estado de angústia e de preocupação. Mas quando ela encontra em Deus plena satisfação, ela se aquieta como esse bebê. O coração não está procurando coisas maravilhosas demais, o olhar não é altivo, nem o coração orgulhoso, porque está satisfeito nos braços de sua mãe como um bebê.